Oi, boa tarde. A gente vai continuar nosso encontro, nossa conversa a respeito de família. E dentro deste assunto, nós temos convidado algumas pessoas que têm nos auxiliado a, dentro da visão de família, a gente compreender o que há de favorável, o que tem aí de que facilite a vida das famílias, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre direito. O que é que o direito, né? Como é que o direito, o mundo jurídico, né? Como é que ele vê a família, como é que ele se preocupa com a família, como é que ele cuida da família, como é que ele protege a família, né? Então a gente vai conversar sobre isso. Como teremos outros encontros, então o Josué vai nos falar sobre um primeiro tema e depois em outros momentos a gente vai conversar sobre outros temas, né, a respeito desse assunto, direito e família, tá bom? Então ele vai primeiro apresentar o que ele tem em mente para agora, a gente vai fazer algumas perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, pode colocar aqui, eu espero que eu veja, e aí a gente pode perguntar para ele. Tá bom? Então vamos aproveitar esse momento, né, com ele, que com certeza tem alguma coisa boa para nos passar a respeito de família e direito. Tá bom? Eu vou só pedir licença aqui que eu vou fazer alguns movimentos, porque é uma câmera para atender a dois. Boa tarde, sou Josué, sou formado em Direito. Vim aqui falar hoje, dar só umas pequenas ideias do que temos sobre a família perante o direito, o reflexo que é trazido do nosso direito brasileiro para proteger, para conceituar, para trazer o que é família. Então eu vou começar trazendo aqui logo tipos de família que temos. Para algumas pessoas vai ser novo, para outros nem tanto. Então, para você que é novo, vai poder beber dessa informação, para você identificar que tipo de família você vai encontrar. E para você que já sabe, tá aqui para aprender o possível, espero trazer informações novas para você. Primeiro tipo de família, vou lembrar alguns, tá? Os mais comuns. Vamos aqui, como é que é um bate-papo. Então, vou trazer aqui alguns. O primeiro é a família tradicional. A família que um homem livre e capaz se junta com outra mulher livre e capaz através de um contrato de casamento que assim transforma isso em uma união dos dois num direito só, que seria o casamento e, eventualmente, consequentemente, seria uma família, colocado como tradicional. A outra família é a família informal. A família informal é aquela que todos conhecemos como união estável. A união estável é aquela que não tem um contrato de casamento, mas é uma união entre duas pessoas, uma união de pessoas, homem e mulher, que é público. Isso está na lei, tá? Artigo 1721, não me lembro agora, mas está na lei. Tem que ser uma união pública, onde as pessoas reconhecem que é uma união, tem que ter com o intuito de produzir família, de fazer família, tem que ter esse intuito, e tem que ser contínua, ininterrupta. Então tem que ser algo contínuo, por um tempo que não está determinado na lei, apesar de ter algumas pessoas, doutrinadores, e aqui e ali, falando que pode ter 2 anos, 1 ano, 3 anos de união, mas não tem isso especificamente em lei, tá? Basicamente, coloca um tempo ininterrupto. Coloca que tem que ser contínuo, tem que ter um plano que é constituir família, apesar de não ter o contrato de casamento, como citamos antes. Então, união estável. A outra tipo de família que é muito comum é a família, alguns chamam de monoparental, outros chamam de uniparental, outros chamam de família una, mas normalmente o mais comum é o monoparental, que é aquela que
existia uma família tradicional, na decorrência da vida se separaram, tiveram filhos, lógico, tiveram filhos, se separaram, ou morreram, um dos cônjuges morreram, e um ficou com os filhos. Então, isso virou monoparental. Os filhos só têm um pai ou uma mãe, então virou monoparental. Tipo de família que a direito colocou. Outro tipo de família que é muito comum, ainda mais agora, porque nos últimos 10, últimos 15 anos ficou muito essa discussão no meio civil, no meio sociedade, como pode ser dito, é a família homoafetiva. É a família onde tem pessoas do mesmo sexo, seja ele homens ou mulheres do mesmo sexo, que constituem família, estão juntos. Não quer dizer que não é porque não tem filhos, ou eventualmente possam ter, através de doação, ou inicial, mas não interessa. Independente disso, constitui família. O direito defende isso, e a Constituição defende isso, para poder não só defender a eles, mas defender o que eles produziram como família. Bens, pessoas próximas que se juntaram a eles para ajudá-los ou eles ajudarem. Então, o direito serviu para conceituar isso tudo e, além de mostrar para a população que existe família, defendê-los, não só a pessoa, mas também as produções delas, independente de qualquer coisa. Outro tipo de família que agora está mais comum, antigamente já existia, mas não era tão, como é que eu posso falar, nítido assim. Existem alguns casos aqui e ali no Brasil, que é a pluriafetividade, que é eudemonista, se não me engano. Tá? Eu posso estar errado na palavra, o termo, mas se não me engano é eudemonista. É uma família eudemonista ou uma pluriafetiva. Esse é o termo. Pluriafetiva. São mais de duas pessoas, ou seja, não é só mulher com mulher, ou mulher com homem, ou homem com homem, não é só esses dois. Tem mais um, ou seja, homem com duas mulheres, mulher com dois homens. Pluriafetiva, eudemonista. Então, hoje o direito defende também isso. Defende também eles, essas pessoas. Defende cada um. Defende todos, basicamente. E trouxe aqui os mais comuns. Trouxe aqui como a justiça colocou esses tipos de família para nós civis, para nós cidadãos, para nós constituintes de família. Podemos construir essa família daquilo que nos encaixamos, ou daquilo que a vida nos fez encaixar, que no caso da separação, ou porque um cônjuge morreu, ou porque um caso homoafetivo, quer ter uma relação com outro homem, construir família, ou não quer ter casamento, contrato, quer fazer união estável. Então é possível, então o direito defende isso. O último ponto que eu quero trazer aqui é que, apesar de ter esses tipos de família que é colocado no direito, alguns deles não estão em lei. Eles estão através de processos que ocorreram no decorrer desse tempo, no decorrer dos últimos 20 anos, processos que ocorreram e tiveram súmulas. O que é súmula? Decisões da cúpula superior do Estado. Então, tiveram súmulas, tiveram jurisprudências. O que é jurisprudência, para quem não sabe? Que são as decisões dos juízes, as decisões das etapas superiores do direito. Então, através dessas decisões, acabaram gerando esses entendimentos no meio jurídico sobre esse tipo de família. Um exemplo disso é aquele que eu não me esqueci o nome agora, mas é um que só tem ele. Ele é solteiro, mas o Estado colocou ele como família, porque ele não quer defender só ele, quer defender o que ele produziu, os bens dele, as coisas dele. Então, o Estado quer defender tudo que engloba essa pessoa, independente se ele tem alguém com ele ou não. Então, é isso que nós colocamos no meio do direito, a manta do direito de defender a população. Então, é isso que eu quis dizer aqui hoje. Futuramente, se eu for convidado de novo,
falarei sobre tipos de divórcio, coisas meados sobre casamentos, contratos pré-nupciais, contratos para mudança de regime de casamento. Quem queira mais conteúdo, através de mim, estarei aqui disponível. Uma pergunta. Pergunte. A pergunta é Se o eu puder seguinte, responder, claro. Você me falou há algum tempo atrás que o conceito de família não era mais na questão sanguínea, não é? Mas sim na questão Afeto. no afeto. Né? Isso. Como é isso exatamente? Então, por termos vários tipos de... Vou dar um termo mais comum, tá? Modos de encaixar pessoas, e como o Estado quer defender o máximo possível, ele não colocou o status sanguíneo como forte. Ele colocou o modo afeto, o carinho. É muito comum, por exemplo, eu não citei esse exemplo aqui, mas é outro tipo de família, é a família que... aquela pessoa que tem um filho, mas... Desculpa, não tem filho, mas ele cuida daquela criança só por ter afeto. É o famoso, não é meu filho, mas ele é meu afilhado. Alguns colocam assim. Então, não colocou o estilo sanguíneo como forte. Colocou a importância, o afeto. Colocou a importância, o carinho. Colocou a importância, o amor daquela pessoa perante um próximo a ele. Então, o reconhecimento está nessa questão... No afeto, isso. Então, por exemplo, na lei, alguns casos acontecem de que independe se a pessoa não o ama, mas tem afeto. Porque o importante é a demonstração daquele afeto. A outra coisa, você mencionou que para o Estado, para a lei, o importante é a intenção de formar uma família. Isso. Né? Quando duas pessoas se encontram, se unem, né? Convivem com o intuito, com o desejo de formar uma família. Isso. Né? Como é isso exatamente para que o juiz entenda que, por exemplo, duas pessoas estão morando juntas e que isso ainda não é suficiente para falar de família, mas depois entender que é família porque havia um interesse de uma convivência familiar. Tá. Você quer saber por que é importante? Classifica como eu família. queria saber como é que o juiz identifica isso. Só pela pessoa falar? Eu não tenho essa informação pesada, mas na lógica do direito, o que colocamos é o seguinte. Tudo o que é falado, por exemplo, se ter da união estável, tem que ter uma convivência pública. As pessoas têm que não somente viver juntos, mas que outras pessoas possam saber que vivem juntos. O maior exemplo disso... E com aquela intenção de isso, família. de constituir família. Não precisamente do casamento em si, mas de morar junto por um tempo ininterrupto. Então, o maior exemplo é a união estável, que eu posso te dizer. Então, já vi um processo que um juiz ele perguntou assim, ela ficou quanto tempo com o senhor? Aí a parte contrária respondeu, ela ficou comigo 2 meses, aí terminávamos, voltávamos, aí ficamos um tempo separados, depois voltamos de novo, ficamos mais 3 meses, separamos de novo. Aí o juiz entendeu o quê? Que não era a união estável. Apesar de ficarmos juntos por 2 meses, se somarem tudo daria 1 ano, mas eram tempos que não eram contínuos, não eram tempos longos, eram tempos 2, 3 meses, que eram parados no espaço de 2, 3 meses também. Então, o juiz vai fazer terá esse entendimento e poderá julgar de acordo com o que ele achar que é devido ao caso, entendeu? Então, se havia uma demonstração pública, isso. Né? Se aquilo era suficiente para mostrar que havia uma intenção pública de... Se existem mais ou menos 3 requisitos, que convivência pública, pessoas devem saber que você convive com aquela pessoa, além de ser ininterrupto, normalmente, ou contínuo, não tem essa ficamos alguns tempos, terminávamos, ficávamos separados, depois voltávamos, não, tem que ser uma coisa contínua. E o outro é a intenção de constituir família, de constituir algo junto, independente de contrato de casamento.
Outra pergunta, na sua opinião, né? Minha Claro opinião. que existem opiniões muito diferentes, é por isso que muita gente briga, faz confusão, porque a lei, por exemplo, na Argentina foi aprovada a lei do aborto, né? Então as pessoas entendem que a lei está incentivando o aborto, né? As pessoas confundem muito isso, quer dizer, se você vai proteger as pessoas, a ideia é de que você está incentivando o erro dela, o que ela, né? Então, na sua opinião, como é que você vê esse posicionamento das pessoas e a realidade? A lei realmente está incentivando, não somente aborto, mas está incentivando o divórcio, por exemplo, né? Está incentivando outras coisas que a lei tem colocado para proteger indivíduos e patrimônio. E, na verdade, fica a ideia de que, na ideia de alguns, de que a lei está dizendo, olha, você tem que fazer, faça isso. Né? Vou colocar 2 pontos. O primeiro ponto é o entendimento de quem estuda direito, de quem conviveu um tempo suficiente sobre o direito. No caso de faculdade, 5 anos e tempo depois estudando sobre algumas etapas da vida. O primeiro ponto que o direito traz nós estamos sempre atualizando. Então, até pouco tempo atrás, estou podendo falar 18 anos, não é isso tudo, mas foi 2005, 2004, se não me engano, o divórcio era um crime. Depois percebeu que virou algo corriqueiro, virou algo comum. Então, o que o Estado entendeu? Olha, como as pessoas estão começando a divorciarem, ele não quer que as pessoas se divorciem, ele quer que a família continue, ele quer que a família ela seja a base da sociedade. E é ainda hoje. Mas o Estado entendeu que não podemos mais condenar quem queira se separar. Então, o que ele fez? Abriu o divórcio como civil. Agora você pode divorciar. Mesma coisa do aborto. Hoje no Brasil ainda é muito difícil. Há pouco tempo atrás ocorreu uma discussão com o ministro STF e tal sobre a questão do aborto. E ocorreu até que um tempo, durou até 2 meses, 3 meses, o ministro Barroso colocou que poderia até 3 meses ter o aborto. E isso, a sociedade, a parcela dela foi contra, porque não, como é que pode incentivar o aborto? E ele foi a público e falou, olha, eu não fui incentivar o aborto. Eu falei que aquelas pessoas, ao invés de fazer no modo clandestino e perigoso, que podem matar mulheres, tirar vidas, porque o nosso intuito aqui não é privar as crianças, não é obrigar a família a abortar, e sim ajudar aquela mãe que não entende que não consegue, que não pode ter um filho agora, ou não tem condições de sustentar um filho agora, ou não tem condições de ocorrer a coisa da vida, um estupro, por exemplo, que hoje no país pode ter casos desse tipo de aborto, que aí é definido por lei, mas em casos que ela não sabia, já especificados nem lei penal existe isso. Existe também aquele caso que muito comum, mais do que a gente imagina, que é o aborto clandestino. Há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa por causa do meu TCC, eu estava sabendo o que eu queria falar, isso faz uns 2 anos, 3 anos atrás, sobre o meu direito, e eu queria ver o que eu queria falar. E um dos temas que eu pensei foi a questão do aborto clandestino no Brasil. E eu pesquisei, fui a fundo, fui saber se eu queria falar sobre isso mesmo e tal. E eu soube que no Brasil hoje, isso na pesquisa bem por cima, acho que deve ter uma certa avantajada no conteúdo, mas ela falou que a cada um dia 10 mulheres vão na clínica de aborto clandestino tentar abortar. Às vezes até não vai nem na clínica, né? Às vezes faz manualmente. Tem pessoas que ela conhece que pode, né, provocar. Isso. Então, você vê que é algo comum. Agora, minha opinião sobre o aborto. Eu sou a favor do aborto. Sou a favor. E eu sou crente. Pessoas colocaram isso como... não, quem é a favor do aborto está tirando vida. Quem tira a vida é Deus. Mas... pensando nas mulheres que vão abortar clandestinamente, é cruel. Se ela chegou a esse nível de querer colocar algo no seu corpo para poder abortar, ter uma chance de abortar, é porque ela chegou ao fundo do poço.
Então não podemos obrigar ela a ter algo que ela, às vezes, nem foi aquela que quis ter. Ela tentou o máximo possível não ter. E por um acaso da vida, aconteceu de ela estar grávida. E acabou acontecendo fecundou, continuou a gravidez, descobriu depois de 2 meses de gravidez. Então, eu acho muito cruel para a mulher forçá-la ou manter algo que ela entende que não tem futuro, entendeu? Então eu acho isso muito cruel. Minha opinião, lógico, vou ter gente que vai ser contra mim, a gente vai ser a favor. Mas minha opinião é algo que eu não vou à rua brigar por isso. Nunca não vou. Nem a favor disso, não vou também. Mas é minha opinião como cidadão, como qualquer outra pessoa. Outro dia eu li alguém que dizia o seguinte, que as pessoas que são contrárias a aborto, elas são contrárias até o dia que o capitalismo não entender como ganhar dinheiro com aborto. Porque o capitalismo, essas pessoas defendem tão duramente o capitalismo, que no dia que o capitalismo começar a fazer propaganda favorável ao aborto, porque ele vai ganhar com isso, essas pessoas vão trocar tranquilamente de opinião, porque sim, são muito favoráveis, né? Porque, por exemplo, quem é que hoje está mais matando pessoas, crianças e etc., com a questão de alimentação, a questão de doenças, essa coisa? O capitalismo. E as pessoas defendem com unhas e dentes esse negócio aí. Né? Quer dizer, então no dia que o capitalismo disser assim, olha, a gente vai ganhar dinheiro com aborto. Então o que vai acontecer? Todo esse pessoal, tranquilamente, sendo levado pela propaganda, vai concordar como se fosse uma brincadeira. Isso. Concordo plenamente. E outra coisa que eu queria levantar é a ideia da propaganda, né? Propaganda, quer queira ou quer não, é o que muda a opinião. Você pode acompanhar a sociedade hoje brasileira, viveu muito de propaganda. Hoje votamos em pessoas por causa de propaganda. Hoje nós sabemos que tem políticos íntegros, pessoas que tenham interesse de mudar o Brasil para melhor. Mas no final eles não aparecem, porque quem está aí na frente é aquele que normalmente, falando que são todos assim, lógico, normalmente é aquele que é corrupto, é aquele que tem dinheiro porque ele corrompe, é aquele que tem acesso a mais tempo na televisão porque corrompe, é aquele que tem mais panfleto na rua porque corrompe. Então, infelizmente, propaganda é a alma, não do negócio mais. Eles têm dinheiro para fazer marketing. A alma da sociedade. Então, hoje a sociedade vê o que ela consome de propaganda. Entendeu? Então, infelizmente, vemos isso não só na questão familiar, não só na questão do aborto criminal, não só, mas em tudo, desde a política até coisas simples que a gente pode imaginar, tá lá a propaganda que faz mexer a sociedade. A sociedade segue a propaganda, infelizmente é assim. E o aborto é um desses pontos que a propaganda comanda isso. Muito bem, se despeça. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Espero que semana que vem, quem quiser mais conteúdo, fale o que vocês querem que eu fale aqui. Lógico que talvez não vai gostar do que vai ouvir, porque conteúdo que eu vou trazer sempre tento estudar um pouquinho antes para poder trazer o máximo de conteúdo que eu achar necessário e certeiro para vocês. Então, espero que tenham gostado do de hoje e até semana que vem, se eu for aparecer. Até tchau. Muito bem, então aí falou o Dr. Josué Beni, né, nos dando informações sobre direito e família, né, o que as famílias são, em que as famílias são, né, são beneficiadas com a existência e a atuação do direito. Antes de encerrarmos, eu queria só fazer um lembrete, porque algumas pessoas andaram me perguntando, nós passamos desde ontem, não tivemos lives, né, como normalmente fazemos, mas por quê? Nós estamos adiantando, dentro do projeto, né, que nós estamos trabalhando nessas lives, estamos adiantando esse material que você está vendo aí, que é um e-book a respeito de família.
E esse e-book vai nos dar assim, diretrizes para muitos dos temas que nós vamos tratar nessas nossas lives. Então, esse e-book vai ser distribuído gratuitamente para as pessoas que quiserem, quiserem acompanhar direitinho os temas que nós vamos trabalhar. E provavelmente na semana que vem isso já deverá estar disponível, tá bom? Então, é por isso que nós, desde ontem, não estamos realizando algumas lives, mas essa hoje tinha que acontecer porque a gente ia ouvir nessa entrevista, a gente ia ouvir este assunto que foi muito bom para ser tratado, tá bom? E o que mais aqui? Deixa-me fazer aqui um encerramento bonitinho, né? Até como maneira de agradecer ao nosso entrevistado, né, no assunto que ele nos trouxe, tá bom? Mas olhe que Deus continue abençoando você, abençoando sua casa, abençoando suas atividades e que nesse fim de semana o Senhor seja muito glorificado, né, com tudo que você estará sendo na sua casa, na sua família, com as pessoas e fazendo, né, sendo e fazendo, né? Então que o Senhor seja muito glorificado nisso, tá bom? Sim.